O IBAMA iniciou uma grande apreensão de gado. São rebanhos inteiros em terras desmatadas no sul da Amazônia. Tem muita gente reclamando do IBAMA. Claro que tem muita gente reclamando do IBAMA, né? Quando o IBAMA trabalha, naturalmente muita gente não gosta. A manchete com a qual a gente está lidando gera vídeos assim impressionantes aí da choradeira. É essa aqui, ó. A Crítica, site local lá de Manaus. IBAMA pode apreender 500 mil cabeças de gado no Amazonas. Parlamentares saíram em defesa dos pecuaristas do sul do Amazonas que foram notificados para regularizar a situação do rebanho que está em terras da União. O gado está pastando em terras que são minhas, em terras que são suas, né? E aí não tem jeito, tem que cumprir a lei. Olha lá o IBAMA trabalhando. Olha lá. Olha aqui, gente, olha. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eles estão notificando as áreas embargadas e estão dando 5 dias para retirar os animais. Tá aqui, ó. Notificação, retirar todos os animais das áreas embargadas. Muito bem, tá aí. Olha só esse pecuarista aqui agora. Você veja como a insatisfação nesse momento em que o gado é apreendido, são 500 mil cabeças, né? Ele vai informar ali que 240 tinham sido apreendidas. Você veja como a insatisfação vai se somar a um monte de teoria conspiratória, a guerra contra o comunismo. Olha para onde vai essa conversa. Boa tarde, Amazonas, boa tarde, Rondônia, boa tarde, Brasil. É com uma tristeza imensa no coração que eu, Dário do Agronegócio, produtor rural do sul do Amazonas, venho comunicar às autoridades do Brasil que hoje, lá no Santo Antônio do Matupi, distrito de Manicoré, o IBAMA está, juntamente com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, estão numa fazenda para confiscar 2.400 cabeças de gado. Meu povo, nosso presidente João Figueiredo falou, eu vou assinar para essa porra desse PT, essa desgraça virar partido, mas vocês, para tirar essa desgraça, vai ter derramamento de sangue. A guerra começou. O Figueiredo disse isso mesmo? Não estava sabendo. Hein? O PT poderia existir, mas o povo teria dificuldade de acabar com o PT? É isso? Não sabia disso, não. A implantação do comunismo começou. Vai ter guerra e o povo não vai aceitar. A implantação do comunismo começou, vai ter guerra e o povo não vai deixar, porque os boi dele foram apreendidos. Infelizmente eu não estou lá hoje, mas eu gostaria de estar lá para participar dessa guerra. Autoridades do Brasil, se vocês puderem fazer alguma coisa, você faz, porque esse gado de lá não sai. Essa é a minha opinião. Então ele estava falando ali em resistir à fiscalização. Se eu estivesse lá, eu trabalharia para que esse gado também não saísse de lá. A guerra começou, o comunismo está implantado, essa desgraça desse presidente Lula, esse comunista infeliz, tomaram a nossa política nacional brasileira, mas eu acredito que o povo do Brasil vai se levantar agora à direita e nós vamos trabalhar para que a nossa Amazônia não seja entregue para as ONGs e para os países internacionais. Países internacionais. Ó, eu queria só chamar a atenção para a lógica do discurso desse companheiro aí, antes Trabalhar a lógica do... Ele tá com medo do comunismo. Isso. Porque foram lá e pegaram os bois dele. Só que ele já estava socializando comigo e com você porque ele pegou a terra nossa. Uhum. Então ele é a favor de socializar. No fundo, ele é. Gostei dessa parte do Figueiredo também. Não sabia disso aí. Isso é... Será? Contribuiu bastante, né, para... eu acho que a gente tinha que rediscutir também, falando de... que a gente está falando da revogação do projeto lá do ensino médio, a gente podia retrabalhar também os livros didáticos, né? Acho que é importante a gente deixar ele um pouco mais atual, como, por exemplo, esse do Figueiredo entraria muito bem, porque contribui muito para a historiografia do país, né? Essa parte do Figueiredo do PT. Acho que é importante também delinear, né, essa parte da história, e falar que o Lula ele é comunista, né? E explicando, né, o que é ser comunista, né?
Só que também tem essa questão que só fica um pouco confusa para a gente entender que já que ele tem terra que não era dele, agora ele está lutando por bois, mas dá para a gente reescrever. Eu acho que é importante. Essa linha de pensamento dele contribui muito, né, para esse nosso país, né, para a educação, né, o seu filhinho chegar lá. Por isso, agora eu entendi. Foi ouvindo pessoas como ele que aquele rapaz na período de eleição pintou as estrelas da cerveja, lembra? A gente mostrou aqui. Foi por isso. São didáticas como essa. Está fechado o microfone, Álvaro. Foi didáticas como... Foi essas... Não, era um dos casos assim mais interessantes daquela histeria toda. Não foi na eleição, foi já durante a farra aí dos quartéis, que resultou, a farra dos quartéis, né, resultou no 8 de janeiro. Mas o que eu queria trazer para você, meu amigo, é o Estado de Minas, que está aqui para encerrar a nossa dúvida. Olha lá, estava lendo aí enquanto você falava e já printei. Então, não é verdade que o Figueiredo tenha dito que o PT tentaria institucionalizar o comunismo, né? Essa é uma fake news, Anderson, que circula na internet brasileira desde os idos, segundo o Estado de Minas, tá? Desde os idos de 2013, que de fato é o período em que começou a se solidificar no Brasil uma rede de desinformação, né? Em 2016, quando da ocasião do impeachment, você tinha, segundo a BBC Brasil, num levantamento, três das 5 principais notícias circulando no país naquele dia, no Facebook, 3 eram fake news, 3 eram mentira, né? Então já tinha uma rede de desinformação se consolidando, e essa mentira aí sobre o Figueiredo, ela é uma das primeiras distorções que pegam pelo jeito, sabe, Anderson? Tô lendo aqui. Eu vi, mano, que isso já foi divulgado mais de 55 mil vezes. Ou seja, no mesmo estado de Minas, né? Circulou pra caramba isso aí. Circulou bastante, 50 mil vezes, mas dá para entender, porque eu estava revisando, porque é importante você revisar, dá mais esse Brasil que acontece muita coisa todas as horas, alguns memes do período dos quartéis, e tem aquele que o cara chega lá, o rapaz fala, o Xandão foi preso, tipo assim, daí de um vira para o outro, fala, meu, o Xandão foi preso, daí começa uma festa gigantesca lá entre o pessoal do quartel. Então, eu estava dando uma olhada como isso nasce, né? Com o Figueiredo, então. Mas eu achei interessante se institucionalizar, via o Figueiredo já fez uma previsão. É que eles precisam dessas narrativas, né, Álvaro? Porque, assim, a gente passa pelo pressuposto que a verdade da história não corrobora as atitudes que eles fazem. Então, eles necessitam dessas histórias para justificar alguma ação que eles vão fazer. Se eles só falarem assim, olha, eu sou um cara do agronegócio, a minha família pegou um pedaço de terra, aí a gente pegou o investimento do BNDES para ter esse gado, por chegar a essa quantidade de gado, a história real não justifica o ódio ao PT, porque eles fazem parte de um sistema que eles mesmos têm que agradecer, na verdade, principalmente tem que agradecer, dependendo do tempo que ele trabalha com gado, ele tem que agradecer até o Partido dos Trabalhadores, porque teve um período que o Lula melhorou esse país e melhorou para todo mundo, inclusive para o agronegócio, todo mundo ganhou com isso. Então, a história real, eles nunca conseguem, eles não podem vendê-la, então eles têm que criar subterfúgios para criar um inimigo comum. Né, essa coisa, eles têm a necessidade de criar um inimigo, e aí eles procuraram, e viram que falar que PT é comunismo, por mais que eles não entendam nada, alguém falou, gente, cola uma coisa na outra, fala que todo esquerdista é petista e todo petista é comunista. Aí vai falando isso, e isso é importante, daí vai chegando naquelas pessoas com menos informação, e eles vão reproduzindo, mesmo não tendo a mínima ideia, a diferença entre comunismo e capitalismo, socialismo e neoliberalismo. Eu não fazem a teoria, eles possam a base, né? Porque a gente sabe que tem quem pensa por eles, né? Eu tive um professor que falava isso, tem os pensadores e os pensados. Então a gente sabe que tem pessoas que pensaram para criar essa estrutura, essas narrativas. Eu falo, vai falando isso. E eles vão, com ou sem trocadilhos, eles vão fazendo esse eco de rebanho, e é muito triste,